E o professor Jorge Robert é especialista no estudo de pulsares, buracos negros, estrelas de nêutrons. E hoje vai falar sobre pulsares e outras estrelas de nêutrons. Obrigado, professor. Obrigado a vocês, Oscar, por ter me convidado para contar para vocês um pouco do que a gente conhece um dos objetos mais interessantes para o público, pelo menos, e também para os pesquisadores, especialmente na astrofísica do século XXI, né? Onde eu vou querer destacar como é que o campo de estudo de estrelas de nêutrons evoluiu até o ponto de entrar na categoria de pesquisa astronômica, né? Explicar o campo especulativo e a sua afiliação, embora seja ainda muito forte, com a física de partículas elementares e por aí vai, não é hoje, na verdade, o dominante a especulação a respeito da sua natureza, etc, etc. Mas antes tem um elo empírico muito importante que eu vou querer deixar aqui. Então, vamos começar pela pré-história, né? O Chadwick, em 1932, anuncia a descoberta de um segundo núcleo, né? Além do próton, que é o nêutron. Ninguém esperava. Vocês lembram que nessa época até o próprio Fermi faz sua teoria pensando que tem elétrons dentro do núcleo, graças às observações do decaimento beta. Então, o decaimento beta permitia observar elétrons saindo do núcleo, nada mais lógico do que pensar que eles, na verdade, habitavam parte com uma componente do núcleo atômico. Então, o Chadwick mostra com uma série de experimentos, terceiro prêmio Nobel por isso, que existe uma segunda componente, que na verdade é uma espécie de, nós podemos pensar que é uma espécie de junção de um próton e um elétron, que é o nêutron. E que essa é a componente que está decaindo no decaimento. E aí o Landau, nessa imagem que eu mostrei muitas vezes, ele tem uma cara de aluno da USP, não é? Ele tinha acabado de sair da cadeia, do xadrez, né? O Kapitsa, por alguma razão exótica, o Landau, que era muito comunista mesmo, criticou Stalin, o Stalin não gostou muito, e ele foi direto lá para expurgar seus pecados, né? E Kapitsa convenceu Stalin que era importantíssimo para uma coisa que pairava aí, que era o desenvolvimento de tecnologia de armas. Então, o Landau foi liberado. Landau nunca teve envolvimento com armas nisso. O Paulo depois vai ter alguma coisa a dizer seguramente. E ele, quando soube da descoberta do nêutron, ele imediatamente teve um trabalho, né, onde eles suspeitavam que tinha mais componentes do núcleo atômico, e ele suspeita que se você levar a matéria a densidades muito altas, então os elétrons não poderiam sobreviver assim. Então é uma antecipação, na verdade, é toda uma história isto, né? Porque o paper é anterior à descoberta do nêutron, e também não faz uma predição, não faz uma... Mas ele chega muito perto de dizer, né, que se você for para regimes de muito alta densidade, os elétrons não poderiam estar livres, que a massa de Chandrasekhar, tudo aquilo ia ser substituído, ia ter seu equivalente no regime alternativo. Na verdade, 6 anos depois, né, ele faz sua única publicação na Estela de Nêutron, embora ele considere o pai do assunto. Na Rússia se chama Estela de Landau, né? Porque aqui é tudo que nós conhecemos como, por exemplo, o teorema de Fourier, Ostrogarsky, sei lá o quê, porque no fundo acontece que o desenvolvimento da ciência na Rússia, na antiga União Soviética, etc., paralelizou em muitas coisas o que nós conhecemos do lado ocidental. E Landau, nesse paper, efetivamente, né, e explicitamente, anos depois da descoberta do nêutron, ele diz que deve haver objetos estelares compostos essencialmente por nêutrons. E mais ainda, em alguma carta a seus múltiplos amigos e colaboradores, ele faz algumas contas básicas, que chamam back of envelope calculation. Ou seja, quando a pessoa não sabe o que fazer, mas cheira que a coisa está por aí, então ele faz uma conta e chega a números, né, para o raio, para massas,
etc. Mas não fica por isso mesmo. Na verdade, né, o que ele estava querendo dizer com isto do regime de alta energia é o seguinte: quando nós pensamos uma estrela comum, tipo o Sol, não é, até outras gigantes, etc., nós sempre temos na cabeça ou que sua composição tem a ver com o gás ideal, com o gás que chamamos de gás de Boltzmann. O gás de Boltzmann é um gás clássico, tá certo, que responde a essa equação de estado, ou seja, a relação entre a pressão e a densidade de energia que está aqui no nível direito. E evidentemente, quando você vai abaixar a temperatura, então a pressão baixa, porque se a pressão é linear com a temperatura, não tem outra solução. Só que, né, quando você fizer, se você fizer isso, né, mas ao mesmo tempo aumenta muito a densidade da matéria desse gás, né, as partículas são forçadas a ocupar estados que são determinados pelo seu comportamento quântico. Então, o que acontece essencialmente com os elétrons é que eles vão parar, né, em estados, não é um estado qualquer um, né, como no gás de Boltzmann clássico, mas antes nos estados, né, que admitem, né, 2 elétrons graças ao princípio de Pauli. Então, no espaço da fase, nós temos que os elétrons não querem nem saber de serem comprimidos, né, além de ocuparem 2 por cubinho no espaço da fase. Então, quando acontece isso, evidentemente deve haver, né, uma pressão associada a ele. E essa pressão é chamada pressão de degenerescência, que depende da temperatura, né, e é quando você força a matéria a entrar no regime onde ele manifesta totalmente seu caráter quântico. Enquanto for regido seu comportamento pela mecânica clássica, né, nós vamos ter isto. Então, quando nós forçamos a coisa, a gravitação faz isso para nós, né, provoca a compressão da matéria, mas a matéria reage, né, a certo momento com a pressão de degenerescência. E essa pressão de degenerescência é a fonte a que sustenta a estrutura das anãs brancas, por exemplo, cuja partícula degenerada é o elétron. E se você forçar mais as coisas ainda, os elétrons são capturados em cima dos prótons, como previu o Landau, formando nêutrons, e os nêutrons também, né, sentem o princípio de Pauli. E entram em degenerescência e suportam a estrutura estelar. E agora estamos no regime da estrela. Então, a origem, né, misteriosa disso aí levou dessa pressão, né, não foi clara até não dispor da mecânica quântica, do princípio de Pauli e tudo mais. Então, vocês veem que da mesma forma, uma coisa revolucionária, no começo do século XX, admitir que a natureza, né, tinha estrelas, realmente, que respondiam à nova mecânica, no sentido de ser ela a razão da sua estabilidade, da sua existência. Bom, então, aí o Chandrasekhar faz seu trabalho em baixa densidade com as anãs brancas, rola a proposta do Babbage-Zwicky de que existem as estrelas neutras como remanescentes, né, como caroço de uma estrela que explode, né? Eles associam pela primeira vez o nascimento das estrelas de nêutrons, onde a matéria é comprimida no caroço, no centrão, de estrelas muito massivas. Eles estão falando das supernovas que eles tinham descoberto e nomeado. Né? Eles se identificam pela primeira vez supernova e por uma sacada daquelas que é merecedora de admiração, né, muito alta, né? Eles propõem que nesses eventos tem a matéria muito comprimida no centro e, portanto, pode dar origem às estrelas de Landau, às estrelas de Nêutron. Para o desenvolvimento na relatividade geral mostra, então, como é que você vai caracterizar isso, quais massas, quais raios, como é que o comportamento dessa matéria degenerada, tão exótica aos padrões da Terra, não é? E, portanto, aí nós temos os desenvolvimentos praticamente simultâneos na relatividade geral, que mostra uma coisa notável, que é a existência de uma massa máxima, tá, para aquelas estrelas de nêutron. Porém, né, contrariamente ao que corre por aí em muitos livros especializados, nada tem a ver isto, né, que eu chamei de massa de Thoma, que é Volkov, com aquela massa máxima de Chandrasekhar de 1,45 que vocês vão ler por aí. Por quê? Porque a origem da instabilidade é totalmente diferente. Então, a massa não pode ser a mesma. No regime das anãs brancas, nós conseguimos mostrar, de primeiro princípio, aqueles que sofreram meu curso de evolução estelar sabem muito bem,
já está o caminho, pergunte para ele depois, que quando você consegue mostrar que um gás de elétrons degenerado admite, né, que um gás, uma nuvem de elétrons, que está nesse regime quântico, quando você vai aumentando, empilhando mais e mais e mais massa, ele chega ao máximo da pressão, e depois desaba, independentemente de tudo. Então, essa é a massa Chandrasekhar. Aqui, o que nós estamos falando é de um regime muito mais denso, ordem de grandeza mais denso, onde os próprios nêutrons, né, estão suportando a estrutura. Então, os nêutrons não são elétrons, não estão livres. Muito pelo contrário, nesse regime, eles sabem que tem forças nucleares, que são as mesmas que os ligam aos núcleos. Tá certo? Então, essa repulsão, né, também é fonte de gravitação, mas quando você vai aumentando a quantidade de nêutrons, a energia cresce, e a relatividade geral diz que deve haver, então, uma instabilidade e que não tem nada a ver com a massa de Chandrasekhar, mas também provoca que as estrelas tenham até essa massa isótopa. E aqui a situação graficamente. Nós temos massa contra o raio estelar, então você vê aqui uma coisa muito notável. Se você aumentar a massa, o raio encolhe. Né? Isso é manifestação de que o caráter degenerado quântico desse gás que está suportando as enanas brancas externas. Nunca vai acontecer isso com o gás de Boltzmann. Com o gás de Boltzmann você aumenta a massa e a estrela incha. Se você põe mais gás, a estrela, né, aumenta o raio. Aqui acontece exatamente o contrário, graças a que o gás é mais degenerado quanto mais denso for. Então, isso provoca esse comportamento. E aqui, a massa de Chandrasekhar, o limite de Chandrasekhar, que eu apontei anteriormente, aqui não há nada, há uma região instável. E quando os elétrons foram capturados, né, se você imagina que é isso que foi comprimido pela gravitação aqui dentro, então você tem os nêutrons têm interações entre eles, então você vai chegar a um certo valor, duas massas, uma coisa assim, até 3 possivelmente, e esse é o valor máximo desse ser neutro com raios da ordem de 10 km. Enquanto isso, o Landau tinha calculado 0,7 massas solares. Tá? Então, aí daí a importância do conhecimento das forças repulsivas dentro do núcleo, porque se você identifica um objeto aqui, você diz, olha, evidentemente excede muito o valor de Landau. Então não pode ser uma estrela neutra. Só que esses modelos aqui falam em nêutrons livres. E a gente sabe que os nêutrons estão longe de serem livres e, na verdade, constituem um gás com interação, um fluido com interações fortes. Bom, então, de novo, os alunos não da USP, do Joderbank, passam os anos, né? Fica tudo por isso mesmo, 20 e tantos anos depois, a Jocelyn Bell, aqui, ó, de moletom e tudo, briga com o seu orientador, que caracteriza também uma orientação muito bem sucedida, para convencer ele, o Andrew Hewish, que ele tinha detectado, na verdade, pulsos no radiotelescópio do Joderbank, regulares, extremamente regulares, que era um fenômeno que não era ruído, que não era alguma instabilidade eletrônica, nada disso. Aqui está a Jocelyn Bell quando veio na Assembleia da IAU no Rio de Janeiro. A gente tirou foto com ela, está muito vergonhada. Ela não sabe que é uma popstar para os, uma espécie de Robert Plant. Ela foi presidente da Royal Society, etc., porque conseguiu uma das descobertas mais importantes do século XX, ao insistir que isso que ela estava vendo era sinal real de um objeto extraterrestre, fora da Terra. Então, rapidamente, o Franco Pacini, falecido há 2 anos atrás, e o Tommy Gold, identificam que aquele sinal, da Jocelyn Bell e Hewish tinha todo para ser as estrelas de nêutrons de Landau em rotação. Eles argumentam que se você tiver um campo magnético e você começar a rotar rapidamente essa estrela, então devia, cada vez que passa o feixe por você, devia emitir coerentemente e que, portanto, aqueles pulsos poderiam ser identificados como as estrelas de nêutrons em rotação. Esses argumentos são muito válidos até o dia de hoje. Uma sacada muito legal desses dois, que permitiram construir o quadro básico que a gente tem hoje, que é
a esteira de nêutrons, o eixo, de alguma forma, esse é um problema eletrodinamicamente solúvel que ninguém resolveu em 70 anos. Tá? Ou seja, você diz, olha, tem um campo magnético, um campo, um dipolo de rotação, agora calcule qual é a forma dos pulsos no infinito. Tá? Parece com o livro de Jackson, não parece? Mas ninguém resolveu. Por quê? Porque aqui, ao invés de você ter vácuo, tem um monte de partículas que estão retidas, né, pelo campo magnético, vão e voltam, tem uma emissão coerente aqui, que é um terror, etc, etc. Então, resolver o problema, embora em princípio simples, provou-se impossível. Então, a gente recorre a modelos um pouco mais simples nisso, e essa imagem que nós temos de um pulsar. Um pulsar é uma estrela de nêutrons em rotação que se vira para emitir pulsos cada vez que o feixe, né, que nós não sabemos exatamente como surge, como que emerge dessa distribuição, passa pela linha do observador. Na astronomia atual, então, as estrelas de nêutrons têm ainda outras manifestações. A emissão que vem na magnetosfera, os pulsares, acontece desde que o campo magnético e a rotação sejam intensos o suficiente. Mas mesmo assim, tem estrelas de nêutrons que não correspondem a isso e que ainda estão, por exemplo, em binárias. Em binária, o campo gravitacional das estrelas de nêutrons é muito bom para atrair matéria, ou seja, para puxar matéria no fenômeno do acréscimo. E então, quando você tem o gás que está caindo, né, em cima, ionizado, em cima de um campo gravitacional muito intenso, ele vai emitir. Vai emitir tipicamente em raio-x. Então, nós vemos um monte de estrelas de nêutrons em binárias de raio-x. E também temos, claro, a possibilidade de, pela primeira vez nesse século, né, vê-las totalmente isoladas, sem emitir nada. Ou seja, uma bolhota quente de uns 10 km por aí, onde o que nós vemos é a radiação da superfície, mesmo a distâncias muito grandes, né, porque ela está tão quente que está emitindo tipicamente raio-x para o qual os instrumentos modernos têm uma sensibilidade muito grande. Estão radiando a energia original, então nós vamos ver. Essas são as únicas equações que nós encontramos. E a equação é uma bobagem total, mas tem um monte de coisa escondida, né? Cabeluda, está cheio de mistérios aí. É uma equação de conservação do torque. Se você diz que o torque eletromagnético, né, que é justamente o resultado integral vetor de Poynting, para aqueles que já passaram por essa tortura do livro de Jackson e por aí vai, a integração do vetor de Poynting dá uma quantidade de energia que está saindo e, portanto, um torque eletromagnético, e esse torque está brincando, né, o peão que está rodando aí dentro. Então, esse é o quadro básico. Essa equação da conservação do torque pode ser invertida e você dizer que o B que está aqui é raiz, aí você passa de ômega para um período, por aí, certo? E então você obtém uma estimativa do campo em função dos observáveis, uma idade característica, ou seja, quanto tempo leva em média para brincar um fator 1 sobre E, e a luminosidade total, que é função de B quadrado e de P a menos 4 de ômega 4, se quiser. Então, esses são observáveis, né? Então, esses são observáveis, se a gente se acreditar piamente no modelo de pião de dipolo rotante, temos como calcular coisas somente observando o período e sua derivada. E aqui, então, está o resultado. O resultado de uma bagunça isso aqui é tudo que nós observamos, né? Irregularidades nos pulsinhos, né? Como que o pulso vem, qual é a derivada da frequência dos pulsos, o período, e algumas irregularidades muito interessantes que eu não vou ter tempo de discutir tanto para os pulsares da variedade normal, né, que se empilham, se agrupam perto de 0,1 segundo por aqui, quanto para outros, né, que estão por aqui fora, né, que nós vamos estudar um pouquinho, já que esse eixo que é a derivada do período, né, a variação do período com o tempo, também pode ser interpretado com, se o modelo de polo rotante for válido, como uma indicação do campo magnético, devido a que P e P ponto constituem raiz, né? E então aí nós temos linhas, né, de campo magnético constante. Nós podemos colocar que a combinação de P e P ponto deve ao mesmo campo. E essas são essas linhas
diagonais que nós vemos. E aqui nós vemos então uma prova de por que é dito em muitos artigos aí na divulgação, na literatura, que os campos típicos de pulsares são 10 a 12 Gauss. É porque a gente obtém isso diretamente das equações de Pauli. Mas temos outras coisas aqui. Temos campos muito mais baixos, né? E períodos muito mais curtos, chamados pulsares de milissegundos, que vamos discutir no momento, e temos campos enormes aqui, na casa de 10 a 14, 10 a 15 Gauss, fator 1000 maior do que o típico aqui. E essa classe de pulsares está sendo estudada com muita intensidade porque é extremamente interessante e a gente gostaria de entender qual é a relação entre esses outros aqui e esse que está aqui embaixo. Claro que é evidente também a conexão com seus progenitores, a filiação dos pulsares, vamos colocar. Então, a filiação dos pulsares tem a ver com os eventos que levem a seu nascimento. Aqui nesse quadro eu coloquei de forma muito esquemática e besta o que nós achamos que sabemos a respeito da evolução estelar. Então, repito, o que nós achamos que sabemos a respeito da evolução estelar e nada mais do que isso. Então, nós sabemos que existe um limite inferior à formação das estrelas. Okay? Uma estrela vem daqui para cá, para a metalicidade solar é um valor muito baixo, 8% da massa do Sol, porque até se a massa for tão pequena assim, a densidade e a temperatura no centro não são suficientes para acender o hidrogênio. Então, se não tem hidrogênio gerando energia, não podemos falar propriamente de uma estrela, mas antes de uma anã marrom, ou estrela frustrada, né? Não quer saber, que quase chegou, mas não é para lá. Entre 0.08 e 1.8, nós sabemos que as estrelas brilham, o Sol está por aqui, tem outras do tipo solar, um pouquinho mais. Assim, todas as reações nucleares até formarem carbono e bastante oxigênio graças à captura alfa em cima do carbono. Mas se a massa é baixa, aqui acaba a vida deles. Porque quando chegamos no final do ciclo do carbono, não há como prosseguir. A temperatura não é alta o suficiente quanto para acender o carbono. Então, a estrela para por aqui, e aí acontecem essas belas nebulosas planetárias, que a gente vê na literatura, e no centrão sobra a anã branca de Chandrasekhar para divertir os observadores. Mas ainda não chegamos às estrelas neutras. De onde que estão as estrelas neutras? Bom, acima de 8 massas acontecem duas coisas. Primeiro os ciclos nucleares prosseguem, e as estrelas de maior massa serem todas as reações nucleares até gerar aquele caroço de ferro e aquela chamada estrutura de cebola, onde os ciclos vão se sucedendo em conchas concêntricas. E esse tipo de estrela, a gente sabe que são os progenitores da supernova, não sabemos exatamente como acontece isso, mas o que é o antigo núcleo de ferro, o carbono, oxigênio, níon, se a faixa de massa está por aqui, não chega até o ferro, mas mas mesmo assim tem uma massa áspera. Até um limite incerto, que esse limite incerto quer dizer que pode ser 25, mas ninguém se espantaria se fosse 30 ou até menos, e depende obviamente da metalicidade, tem muita coisa aí, que é onde as estrelas não vão sequer formar estrelas, vão diretamente para o buraco negro. E aí eu vou mostrar mais um pouquinho daqui a pouco. E se nós temos 100 e vai saber quanto, dentro do fator 2, por aí 150, por aí 200 massas solares, a pressão da radiação é tão grande que a estrutura estelar não resiste, é instável. Então, existe um limite natural para as massas das estrelas. Tá? A radiação, quando você for aumentando a massa, aumenta, a pressão do gás, que é linear com a temperatura, é ultrapassada pela pressão da radiação, que vai com uma quarta potência da temperatura, como falava o professor de física 2, Isso aí, tá bom? Então, quando você tem esse comportamento, que a pressão da radiação é mais importante do que a pressão do gás, a estrela vai embora. Então, há um limite natural, a gente não sabe exatamente qual é, tem outras coisas aí que sempre estão incomodando o astrônomo, ou fornecendo material para propor projetos para papéis, e por aí vai. Entusiasmar os alunos, dizer, calcula qual é a massa máxima de uma estrela, possível, teórica. Agora vai e procura, vamos ver o que acontece. Tá? É um belo problema. Tem pessoas aqui que estão trabalhando nesse assunto e soltam números.
200 más solares, 250 más solares. Um problema muito sério. Não é fácil de ponto de vista nem da teoria, nem mesmo também da observação. Por que nós afirmamos então que o Baden-Zwick estava certo? Porque nós vemos casos, né, onde o remanescente de supernova tem a estrela de nêutrons no centro. Esse é o caranguejo, isso todo mundo sabe, né? Que é. Só que agora eu vou fazer uma advertência, né, para a câmera do Profissão Repórter, etc. Isto que nós vemos aqui não tem nada a ver com isto que nós vemos aqui. Aqui nós estamos vendo o remanescente da supernova, todo o gás espalhado, etc. Você coleta essa massa e dá 10, 12 massas solares, então você fica feliz. Tudo isto que nós estamos vendo aqui são filamentos iluminados pela radiação desse pulsar que está aqui. E a massa de gás que foi ejetada não está. Eu vou repetir isso, né? Isso que parece o arquétipo da supernova com um pulsar no meio, né, que a gente diz, então é a supernova de 1054, é o caso mais anômalo de todos. A gente não vê o gás, não é exatamente como isto, a escala é totalmente diferente, e isso que nós vemos aqui são filamentos que são energizados pela radiação desse pontinho que está aqui, que está injetando energia de forma selvagem na nébula, né, na nebulosa. Mas então, aonde que está o gás aqui? Não sei. E mais, pior ainda, ninguém sabe, né? Então, nenhum astrônomo vai ter uma resposta convincente para isso. Ou seja, o caranguejo, que é um pulsar muito energético, primeiro descoberto, ou não é o primeiro descoberto, mas é o primeiro muito bem estudado, não é da mesma natureza que esses outros que nós sabemos que foram associados, né, a supernovas, em alguns casos, supernovas históricas. Por exemplo, o caranguejo do 1054, Cassiopeia e outras associações que nós temos. Então, nascem as estrelas de nêutrons em explosão supernova? Sim. Né? Exatamente como? Não sei. Está muito difícil dar uma resposta geral. Né? E quais supernovas dão origem a quais estrelas de nêutrons também não é uma coisa fácil. E quais supernovas deram origem diretamente a buracos negros e nunca a estrela de nêutrons, pela sua dinâmica de explosão, também não é uma coisa bem estabelecida. Mas com os instrumentos, né, o Chandra, por exemplo, nós vamos fazer um zoom lá dentro da estrela de nêutrons. Então, a estrela de nêutrons é tão brilhante no raio-x que a gente tem que extrair ela, tampar, né? Retirar ela. E vemos a estrutura aqui dentro. Evidentemente está voando energia, né? Partículas, de dentro da estrela de nêutrons e sendo depositada na vizinhança. E nós conseguimos medir também outras coisas, por exemplo, que o spin da estrela de nêutrons, ou seja, a rotação, né? Está na mesma direção do movimento próprio, né? E, portanto, o mecanismo de geração dessa estrela de nêutrons, o mecanismo de formação, faz com que a rotação da estrela de nêutrons esteja alinhada com a direção da cinemática da sua ejeção. Isso é bem importante, porque diz como é que é formada essa parte. Por sinal, algum engraçadinho, né? Provocou que o outro pulsar muito bem estudado, o pulsar da vela, né, o raio-x, tem exatamente a mesma orientação no plano do céu. Que parece uma piada de mau gosto, né, porque você queria dizer, bom, a priori você não tem nenhuma razão para ver uma projeção que seja exatamente igual nos dois casos que você estuda, mas é o caso. E aqui também nós vemos que o pulsar está aqui dentro e toda essa radiação, as partículas que escoam, né, que colidem com o gás que está fora, aqui perto da estrela, provoca um brilho enorme, uma estrutura em raio-x. E isso é importante para conhecer o mecanismo de emissão, que é outra das fases da estrela. Se você for muito, muito corajoso e fizer um período de tempo para o Hubble, o LT, que ainda está para ser construído, né? O Extremely Large Telescope, 40 metros, sei lá o quê, nós vamos ver isto. Aqui, nessa imagem, nós temos uns pontinhos azuis, né? Não parecem grande coisa, são as estrelas de nêutrons em torno de outras estrelas do tipo solar. Então, pela primeira, vocês estão vendo que eu digo que na banda óptica, no V mais particularmente, nós conseguimos ver diretamente as estrelas de nêutrons, mesmo que elas tenham um tamanho que é essencialmente um ponto, né? Não tem 10 a 10 centímetros de raio como o Sol, mas antes um fator 1 milhão menor. E mesmo assim, a tecnologia, tanto nas bandas ópticas quanto em raio-x, agora você consegue
localizar a emissão de detalhes muito finos, com alta resolução angular desses objetos. Em particular, por acaso, num campo de astronomia muito complicado, os caras conseguiram captar esse pontinho aí em raio-x. Esse é o que você veria no telescópio óptico, e esse aqui é o sinal que você vê no telescópio Newton. E então, o caso ele é muito próximo, uma estrela que está se mexendo rapidamente no plano do céu, e é uma estrela de nêutrons isolada muito próxima, sempre alguma coisa para ser, e portanto você pode estudar ela com muito detalhe. Né? Muito detalhe, estou chegando a isto. Se você ignorar esses pulos aí que tem a ver com esse instrumento, não é uma coisa real do objeto, mas antes da calibração do instrumento, isso que está aqui, né, são exemplos de corpos negros com a temperatura em raio-x equivalente a, estou falando aí de 10 milhões de graus ou coisa assim. Tá? Então, se brilha em raio-x, quer dizer que sua temperatura superficial é muito alta. E ainda por cima, o espectro é totalmente corpo negro, porque isso aqui são distorções que a gente já sabe. E aqui então, o desvio respeito do corpo negro, que são praticamente zero. Então, você diz, que ótimo, se você tem um corpo negro, sabe que, né? A luminosidade 4π sigma r quadrado T4. Você mede onde está a temperatura, porque você mede onde está o pico do raio-x. E sabe a distância, então calcula o raio. E aí começam os problemas, porque a natureza nos manda raios totalmente diferentes do que a gente espera. Ou seja, você espera 10 km ou coisa assim, e o que sai é 2 km. No caso aí é um pouquinho mais. Então, essa emissão do corpo negro não está possivelmente chegando de toda a superfície, mas antes de um pedacinho, de uma calota quente, de um hotspot, como se diz no jornal. Então, aí você tem a emissão do corpo negro, mas não corresponde, então, ao cálculo, ao raio que você quer. Isso você pode fazer facilmente com estrelas do tipo solar, mas aqui parece que a emissão não é o que você acha que é. É corpo negro? É. Mas de onde que vem? Não vem de toda a estrela, vem de um pedacinho dele. Então, o que você acaba calculando não tem nada a ver com o raio. E isso é muito importante, porque se você obtiver ou tem raios pequenos ou grandes, agora já um fator 2 nessa astrofísica de estrelas de nêutrons é extremamente importante, porque isso reflete a composição do interior. De fato, aqui está a velha teoria de Landau, embora não diz que os nêutrons interagem, isso é justamente a origem de toda a distribuição, aquele plano massa-raio. Mas é possível também que as densidades sejam tais que dentro das estrelas de nêutrons, esses componentes elementares, os nêutrons, os prótons serão livres, né? Que é justamente análogo ao estado de Cork-Gluon plasma que foi detectado, né, em colisões de íons no CERN. Então, qual é a técnica do CERN? É espatifar ouro contra ouro, coisa assim, de tal jeito de produzir na região central o plasma de Cork-Gluon livre, que depois hadroniza, ou seja, volta ao estado de prótons e nêutrons e produz uma série de partículas que escapam. Então, você reconstruir esse estado das interações fortes para altas temperaturas, nesse caso. Mas aqui nós temos a ajuda da gravitação. Então, a temperatura é relativamente pequena, né? E o mais importante não é a temperatura, é a compressão. A compressão é atingida graças ao campo gravitacional, que comprime os nêutrons e, possivelmente, né, até o ponto onde eles se dissolvem na sopa de quarks. Então, essa é uma das coisas que nós vimos estudando com o tempo, sem até agora resultados conclusivos. Porém, eu devo dizer que você já terá observado que, ao dispor de dados reais, como esses, a questão da composição, do raio, etc., já passou do plano teórico para o plano empírico. E isso é muito importante, porque você está lidando com a realidade, está lidando com a natureza, não com a especulação ou com o cálculo feito numa folha de papel. Ou seja, você ainda tem que fazer os cálculos, mas aí tem um juiz que diz até que ponto você pode confiar nisso. Muito bem, as estrelas de nêutrons e os buracos negros, para irmos caminhando para o final desse. Aqui, as estrelas de nêutrons, milhares de estrelas detectadas até agora na galáxia, a população é maior ainda, mas esses são essencialmente o que a gente tem. E os buracos negros separados por o que chama um gato.
não há estrela de nêutron muito mais massiva do que isto, e não há buracos negros de baixa massa. A gente sabe que isso é assim. Por quê? Porque o mecanismo de explosão aparentemente provoca que os buracos negros mais leves sejam nem tão leves assim, comecem 5 massas solares ocultas. E ainda temos a ideia de que uma estrela de nêutron não pode ter massas arbitrárias, porque aquele assunto de que a massa de torno de Oppenheimer-Volkoff existe, pode ser quantificado para dizer qual é o limite absoluto de uma estrela de nêutron. E você chega, então, por volta de 3 massas solares, ao chamado limite de Rose-Ruffini, que você pode provar que nenhuma matéria que esteja aí dentro de qualquer natureza vai permitir estrelas maiores do que esse número que é de ordem de 3 massas solares. Como que você faz? Você diz, muito fácil, você impõe a equação de estado mais dura que existir, artificial, teórica. Então, qualquer equação de estado real vai produzir massas menores do que aquilo. Então, se você encontrar uma estrela de nêutrons aqui, o limite de Rose-Ruffini e todas as nossas ideias a respeito do interior estelar vão para o inferno. Mas está muito difícil, baseado somente na causalidade. Tudo bem? Então, é uma coisa na qual todo mundo vai colocar a mão e vai ter um monte de astrônomo enfaixado. Possivelmente. Bom, então, há tempo atrás, tempo de 10 anos, coisa assim, tinha aquela ideia que ainda está nos livros, não tem que confiar, claro, que todas as estrelas de nêutron tinham uma massa canônica, ou seja, todas eram compatíveis com o valor 1,4 massa solar. E daí a confusão com a massa de Chandrasekhar, que não tem nada a ver, então, enfim. Isso aqui, os buracos negros, por outro lado, pulam para a faixa de 10 massas ou coisa assim, que você diz, tudo bem, se o bicho está aqui, é um buraco negro. Se está desse lado aqui, então sua massa é compatível com 1,4. Só que temos dados novos. E esse negócio de ter uma massa única para todo mundo caiu por terra, porque nós sabemos agora que existem umas muito leves, na casa de uma massa solar, e outras na casa de 2 massas ou coisa assim. Essas 2 massas solares de uma massa solar e toda essa distribuição que nós temos aqui, vejam que esses são conhecidos com 3 ou 4 casas decimais, usando a terceira deriva. E outros métodos que permitem extrair as massas. Então, o que nós fizemos há um tempo, para estudar essa distribuição muito mais larga, é uma análise bayesiana para aqueles que de probabilidades condicionais, e mostramos que, primeiro de tudo, não há como manter a ideia da massa única. Sempre desfavorecida quando confrontada com uma distribuição larga. A segunda coisa é que obtemos uma parametrização de 2 escalas, que é a mais simples, 1,37 e 1,73, como escala de massas. Existem as leves e as pesadas. Tá? E por outro lado, a gente tentou associar elas, primeiro essas aqui leves aos valores dos caroços mais leves dentro das estrelas que explodem, que vêm de progenitores relativamente leves, e aqui essas outras ao pulo que existe no caroço de ferro, quando você vai para massas solares na sequência principal, da ordem de 18, 19 massas. O que acontece é que a temperatura é tão alta que quando você forma carbono, praticamente todo ele vai parar em oxigênio, porque a captura imediata alfa imediata e, portanto, os caroços de ferro engordam até 1,8 massas ou coisa assim. Então, é natural pensar que se aquelas estrelas explodem, esses caroços de ferro vão dar origem a massas maiores na distribuição. E ainda temos o fenômeno da acreção, que você pode começar aqui, mas conseguir acretar massa, acretar de uma companheira, e aí você passar para o PIB de 1,73. Simultaneamente com o nosso trabalho, o Chen Zhang, a Feia Loser, o Kizitano e companhia chegaram a conclusões mais ou menos similares, embora os seus valores são um pouco diferentes. Então, moral da história, para vocês levarem para casa: nada de massa única para a estrela de nêutron. A estrela de nêutron tem uma distribuição de massa larga e possivelmente diferentes origens físicas no nascimento. Tá? Não há nada hoje que faça manter aquela ideia de uma massa única do 1,45. Tá? Isso eu acho que é muito importante, porque os livros mantêm esse negócio como se fosse um dogma. Não é nada disso. Tá?
Muito bem, eu ia falar um pouco de magnetar. Magnetar são aquelas estrelas de nêutron. Não vou ter tempo para fazer isso, acho que vamos falar um pouquinho antes. As magnetárias, lá pelas tantas, são evidentemente algum tipo de estrela de nêutron, mas com um campo magnético muito alto. Como sabemos que ele é muito alto? Porque o B, que é raiz de pp ponto, P são segundos ou coisa assim, dissipa muito, então estão aqui em cima. E então, em alguns casos, a gente sabe que há remanescente, onde é a localização desses magnetários. Então, aí vê você como é difícil estudar isso. Está cheio de porcaria aqui. Filamento, coisas, explosões, sucessos de no tempo, perto do centro da galáxia, nuvens de gás, é insuportável. Um dia a Crista Covelhoso me disse: eu deixei de me interessar por localizar os remanescentes de hidrogênio magnetário porque é um inferno. E ela que é a líder da coisa. Então vocês imaginam se ela se encheu como que é. Mas lá pelas tantas, raio-x, você começa a ver o que chama atividade. E às vezes, uma coisa mais espetacular ainda, que é super surtos. Então, de repente, um daqueles objetos surta, literalmente. Sai os gritos, emite em raios gama, e posteriormente você detecta na cauda disso aqui uma oscilação compatível com o período de rotação. Então a gente interpreta isto como que o campo magnético está, na verdade, modulando essa emissão. Você tem algum tipo de liberação de energia, e quando a estrela vira, você vê o período na curva de raios gama. De fato, o SGR 1806-20 emitiu, num surto em 2004, muita mais energia do que o Sol inteira no milhão de anos. Tá bom? Então, não é para estar por perto. Tá? Tudo bem? Não tem que acreditar na NASA, coisa nenhuma, que vai ter shield, sei lá o quê. Se você pega esse negócio lá fora, no espaço, você está com um problema muito sério. De fato, essa quantidade de energia selvagem, que emitiu em poucos minutos, provocou uma coisa notável que eu gostaria de trazer, porque tem um erro muito interessante com a geofísica, aqui, que é a seguinte: essa base de Palmer na Antártida. Na base de Palmer costuma incomodar os pinguins mandando whistlers, que são aqueles sinais para a ionosfera que fazem e que nós tínhamos um exemplar aqui no pátio aí do IAG, que foi levado, felizmente, vai saber para onde, que estava infernizando a vida dos astrônomos. Enfim, por que os caras mandam whistlers? Porque os whistlers vão longe, e eles voltam e mostram a estrutura da ionosfera. Quando você recebe o som de volta e o analisa, quando ele está ricocheteando, na verdade, nas camadas mais ionizadas lá fora. Então, quando a base de Palmer e outras aí que estavam em Hawaii, é melhor essa aqui do que essa, sem dúvida. Observaram o seguinte: nessa data específica, e exatamente no mesmo tempo que o super surto do 1806-20, a ionosfera foi duramente perturbada. As comunicações se interromperam por coisa de alguns minutos. Primeira vez na história que um objeto extrasolar provocou uma perturbação na ionosfera. Essa perturbação veio praticamente do centro da galáxia, de 10 km para cima. Então, está querendo dizer que eventos catastróficos com objetos desse tipo que tenham acontecido em distância de alguns parsecs, não é impensável, podem ter sido realmente importantes para a Terra. E ainda hoje, esse assunto das comunicações, de parar todas as comunicações, não é só restrito a flares solares, que é o maior perigo, mas também existem outras catástrofes cósmicas que potencialmente são capazes de perturbar não só a ionosfera, mas também fazer outro tipo de estragos em mim. E aqui temos outro tipo de estrela de nêutrons, que eu já mostrei uma vez no convite à física, chamados RATS, os Rotating Radio Transients. Eu coloquei um modelo, dois modelos do RATS, sempre os engraçadinhos, Brian Genso e companhia, colocando isso. Então eu fiz minha contribuição à zoeira geral. O que são RATS? São pulsos avulsos em fase.
Vamos supor que você tem um radiotelescópio apontando para uma região do céu, não acontece nada, de repente, um pulso. De repente, horas, ou dias, ou semanas depois, o mesmo pulso na mesma direção. E você mantém a fase e você vê que ele está em fase com o anterior. Então, evidentemente, trata-se de algum tipo de cheiro de nêutron. Tá? Na verdade, a gente pensa que um caso extremo chamado nulling dos pulsares, ou seja, que você não consegue medir, mas existe um acúmulo, né, de diferença de potencial até você ter a capacidade de mandar o pulso. Aqui está o fasograma disso. E a grande questão aqui é a seguinte: você quase nunca os vê, porque são muito difíceis, né? Tá? Com ratos reais, né? Você nunca vê um rato real. Tá? De fato, a estimativa é que se você vê alguns durante o dia, existem 10 ratos por habitante. Então, quando você for para o centro de São Paulo e não vir rato, tudo bem. Se vir alguns ratos, a gente já está em problemas. No metrô de Nova York, onde os ratos andam assim meio, a infestação é calculada em 40 milhões de ratos. Tá? Então, está querendo dizer que os ratos escondidos não são precisamente uma novidade, né? Somente da astronomia. Por que eu trouxe isto? Porque se são muito difíceis de detectar, o número deles é terrivelmente grande. Você vê lá pelas tantas M1, reconstrói a distribuição, e para piorar, né, você consegue localizar alguns deles no mesmo diagrama que antes, e eles parecem ser mais ou menos comuns, no sentido que são pulsares meio capengas, vamos dizer, né, que eles não conseguem medir sempre, quase nunca conseguem medir. Então você quase nunca os vê, mas é bem possível que o número deles seja maior do que aquele que você realmente vê. Então, como é que esses cheiros de nêutron estão fazendo isso? Nós não sabemos e gostaríamos de saber. Bom, aqui tem uma série de coisas que eu vou passar por cima, mas esse eu acho importante. Outros pulsares têm também uma interação interessantíssima com seus segundos, rotando muito rápido. E a ideia é que eles estavam recebendo massa de uma companheira, então estava, né, fazendo o efeito de ion mesmo. Uns anos depois aconteceu o seguinte, vem isto, né, que é o primeiro exemplo que chamamos o pulsar de viúva negra. O que é isto? Você está vendo matéria voando do sistema. Então, essa companheira que está aqui está sendo varrida pelo vento do pulsar, aqui está uma imagem crua, e, portanto, essa que ressuscitou o pulsar, que estava com um período muito baixo, e agora está girando como louco, graças ao acréscimo, está sendo engolida, na verdade, ou destruída pelo próprio objeto que ajudou a criar. Então, daí a semelhança com as viúvas negras que acabam engolindo o parceiro depois da fecundação. E as famílias aranhas, nas quais os australianos aportaram seus redbacks, que é um tipo de aranha australiana similar, que faz exatamente o mesmo, né? É interessantíssimo, porque nós vejam que aqui estamos falando de períodos orbitais de horas. Estou querendo dizer que isso está, o pulsar e a companheira estão muito mais próximos do que a órbita de Mercúrio para o Sol. Se não fosse assim, se não fosse, o vento não ia ter nenhum efeito em cima dele. Então nós estudamos esse problema, conseguimos trajetórias evolutivas, não vou entrar nisso aí. Se nós chegamos à ideia de que existe um novo caminho evolutivo para esses sistemas. E eles passam tanto pela região do redback e depois, né, de um certo tempo, vão parar na região de baixas massas. A massa da companheira está hoje na ordem, na casa da massa de Júpiter. Então, originalmente, uma anã branca de meia massa solar, ou coisa assim, quase todo foi embora e ficou um carocinho assim pequeno, né, da ordem da massa de Júpiter. Essa é a massa de Júpiter, que está orbitando muito rapidamente com um ano que dura 2 horas. Tudo bem? Esse é o ano. Se esse sistema não são para lá de interessante, né, eu trouxe esse para vocês. São muito interessantes e levam a ideia de que houve um acréscimo muito grande de massa para levar o sistema para aquela região do plano orbital. E esse acréscimo muito grande de massa faz com que, mesmo para valores meio de brinquedo que a gente colocou, leva a massa, mesmo se ela está originalmente 1,4 ou até menos, para a casa de 2 massas e meia. E surpresa, né? Os caras medem que estão encontrando para o pulsar viúva negra original. 2,4 no menos 0,12, e outros trabalhos onde apontam que a massa de outro sistema tem que ser pelo menos de 2,1 massas solar. Então, agora a pergunta, aonde que está o limite do Rutherford? De 3 massas. Então, estamos perigosamente nos aproximando
com observações reais, e o mais importante, inferências de como é que você leva pelo menos uma classe de sistema para essa região, estamos nos aproximando perigosamente do limite erosivo. Então, eu acho fascinante esse sistema, estamos trabalhando com isso. A Camila, que está lá atrás, vai ter um papel importante nesses cálculos. O pessoal de La Plata, que são meus colegas de longa data, são especialistas no programas de evolução estelar, mas o que está por trás disso é uma coisa muito grande, muito importante, que é conhecer detalhes, né, que até agora vem pensados a respeito de como realmente funciona a matéria em densidades acima da saturação nuclear. Ela é que determina a estrutura estelar, determina os raios e determina as massas máximas. Você tem que suportar 3 massas solares, não é, ou 2 massas e meia, não é uma coisa muito simples. Então, minhas conclusões aqui é que estamos em condições de estudar várias classes de nêutrons e longe de saber o que gostaríamos. Felizmente, porque senão os programas, os temáticos alfabetos e tudo mais não iam dar mais dinheiro para nós, então, a corretoria. Os instrumentos modernos, né, isso é muito importante, enxergam estrelas de 10 km em distância de kWh, sem grande problema. Não que resolvem a estrela, não estou dizendo isso. O que estou dizendo é que você pode estudar sistemas que são essencialmente pontos em distância da ordem da distância galáctica. A segunda coisa é que ainda a composição interna que permite toda essa estrutura é um mistério. Tá? Nós temos novas evidências, mas o problema parece mais complicado. Estamos sendo empurrados para uma matéria muito dura, muito repulsiva, que consiga aguentar 2 massas e meia, coisa assim, para as estrelas. E isso é o mais importante. Longe ficou a época, onde qualquer ideia era válida e permitia publicar um paper. Que era quando eu comecei a fazer esse trabalho, era todo considerado uma espécie de ficção científica. Você calcula qualquer coisa, calcula a pressão, a energia, integra secundária, já está. Agora você tem que passar pela natureza. Eu acho importantíssimo para trazer essa área de pesquisa para a astrofísica do século XXI, que é a que vocês vão desenvolver. Tudo bem? Eu acho que é tudo o que eu queria dizer. Vamos dar origem às perguntas. Aqui está o aluno, né, típico também da USP, né, se perguntando como entrar nessa, ou não, né, ou como cair fora. Muito obrigado pelo tempo.